desenvolvidos, né? E pós-pandemia. Né? O que acontece, cara? O Brasil, ele é um país com tanta ineficiência, com uma população jovem, consumista, uma população que ela considera limite do cartão de crédito e de cheque especial como parte da renda. Então, é um dos maiores mercados de luxo do mundo, sabia? Um dos maiores mercados, se não o maior mercado de venda de Porsche do mundo, é o Brasil. Um dos maiores mercados de venda de relógio de luxo é o Brasil. Um dos maiores mercados de moda de luxo é o Brasil. Com uma população, cara, que na média tem uma receita per capita 10, 15 vezes menor do que a de países ricos. A gente consome mais. Bem, né? Só que a turma gasta tudo que tem e ainda endivida. Então, essa falta de educação financeira que o brasileiro tem faz com que, para o empreendedor, aqui seja um mercado pujante que tenha muita oportunidade. Eu sempre gosto de dizer que, apesar dos pesares, a gente tem uma vantagem competitiva, que aí, tudo bem, eu jogo contra ela no G4, né? Que o empreendedor, na média, ele é muito mal educado. Ele não sabe fazer gestão muito bem. Ele sabe vender. Amador. Ele é virador. Mas ele não sabe criar processo, não sabe fazer gestão, não sabe usar AI para aumentar a margem de contribuição. Lá em 2019, quando a gente cria o G4, a gente cria para isso. Fala, como é que eu diminuo esse gap que esse empreendedor tem com os grandes empreendedores que estão nos Estados Unidos, que estão na Alemanha? E ensinando algo que não é ensinado normalmente nos locais tradicionais, né, de educação. Esse cara nem sabe fazer isso. Se soubesse, ele não era professor. Exato, Ele era empreendedor. Então, a gente diminui esse gap e beleza. Mas, cara, o Brasil tem 22 milhões de CNPJ, eu tenho 55 mil clientes. Então, tem um mercado gigante aqui. Então, existe, sim, essa oportunidade, porque tem muita pouca concorrência no Brasil. A concorrência, no geral, é muito fraca, pô. Sim. Por exemplo, se você pega... Tudo bem que G4 não é só educação, é uma plataforma de soluções para o empreendedor. Mas vamos pegar nossa caixa de educação, né? Se você junta a FGV e Inspiridon Cabral juntas... Em um trimestre, eu gero mais caixa do que eles geram um ano inteiro juntos, as três juntas. Pô, minha empresa tem 5 anos, 6 anos só, pô. Como é que eu peguei instituições que têm décadas extremamente boas, super respeitadas, e consegui ser maior que as três juntas em geração de caixa, pô, em menos de 6 anos, né? É porque acaba que as pessoas no Brasil, elas têm essa dificuldade de gestão, entendeu? Então acaba criando uma oportunidade muito grande para quem é bom de gestão fazer um bom negócio. Se é bom de gestão, é bom de vendas, e entende o jogo, né? Sai que na é o que frente. o Grupo Primo fez muito bem, entendeu o jogo, que o jogo mudou, a gente também entendeu o jogo, que o jogo mudou. Cara, a gente começa a crescer muito mais rápido, com o CAC muito menor, gerando muito mais caixa, né? Sim. Então tem essa oportunidade no Brasil, apesar dos pesares, né? Mas, cara, mas de tudo que você falou, eu sei que vocês falaram muitas coisas boas, mas parece que tem muita coisa mais negativa do que boa. Dá mesmo pra crescer, cara? O que o empreendedor hoje, que ele tá lá no sufoco, tá sendo estrangulado pelo Estado. O que ele tem que fazer, cara, pra ele ver esse horizonte que dá pra crescer a empresa dele? O que estrangula, né? O que pesa pro cara, principalmente no começo, né? Cara, obviamente... Peso Brasil, vamos dizer assim. O custo Brasil ali, vamos falar de carga tributária, né? Por mais que o cara vá começar no simples ali, então ele tem uma diminuição tributária frente a companhias que são médias e grandes, ainda é muito alto, porque o ponto é o seguinte, a gente está vendo ali quanto que o cara paga no simples, mas não é só isso que é o imposto que ele paga, é quando ele vai comprar um computador no mercado, ele paga o dobro do que ele pagaria para comprar nos Estados Unidos, é quando ele vai comprar móveis para montar um escritório, ele paga às vezes o triplo quando do que ele pagaria. Quando contrata um funcionário também, mesma coisa. Pra caramba, né? Cara, CLT é X2 já. Isso aí, 1.8. Quase X2. É 1.8. E aí você tem o risco trabalhista ainda, que a gente falou sobre isso, né? Exato. 32% dos processos trabalhistas do mundo está no Brasil, onde 2% da população está aqui. Então, tipo, é quase que certeza que você vai tomar um processo trabalhista. O custo Brasil é a necessidade de ter um contador antes de um plano de negócio. O custo Brasil é a necessidade de ter um bom advogado antes de ter um diretor de operações. Quanta empresa boa não quebra por conta disso? Ou deixa de crescer, porque o cara fica com medo de contratar. Sim. Quantos empreendedores eu não conheço, eles falam assim, cara, mas se eu crescer agora, depois nego muda o entendimento jurídico. E esse é o problema. Essa é a raiz do problema do Brasil. É mudar a regra enquanto o jogo tá rolando. Que aí você fala, pô, agora você me pegou de calça riada, mano. Não tá preparado pra isso. Isso tirando a questão de segurança. Eu conheço gente que o cara não cresce, que não, tá bom, eu vou aparecer muito, eu vou me expor muito, eu vou começar a botar minha família em risco. Tem isso também, né? Tem, eu nem colocou isso no G4. Eu também escuto isso bastante, cara. Muito. O cara fala, pô, se eu crescer demais, aí eu vou ter que sair daqui da região. Tem que ter segurança, vou ter que ter isso, aquilo. Outro cara fala, não vale a pena, é melhor eu continuar aqui no nível que eu tô. Só que apesar dos pesares, que eu sempre digo é o seguinte, beleza, esse é um problema. Convenhamos que para empreender no Brasil,
você tem que ser corajoso, né? É um ato de coragem. Você já tem um negócio diferente ali dos outros. Sabendo que você é um homem ou uma mulher corajoso, né? Você vai criar um suporte, seja de segurança, seja de gestão, para poder crescer esse teu negócio. Se você passa a arrebentação ali, e eu diria que a grande arrebentação no Brasil é o cara passar ali de 10 milhões por ano de receita, quando você passa a arrebentação, você começa a ter 1 milhão por mês ali, o cara já começa Você começa a ter um subsídio para criar um suporte. Né? Você, considerando que esse cara vai ter mais ou menos 20% de margem, você começa a ter um subsídio para criar um suporte. Consegue investir. Então, o problema é você passar disso aí, que é quase ninguém consegue passar disso aí, né? Dos 22 milhões de CNPJ, se eu não me engano, tem 1 milhão aí que passa dessa arrebentação, né? Mas é possível. E é o que a gente faz no G4, inclusive, é dar o guia pro cara e falar, cara, como é que você passa da arrebentação criando subsídio para ser um gestor melhor, né? É que empreender é muito difícil, né? Mas é uma das formas mais poderosas da gente construir liberdade. Porque apesar de toda essa dificuldade, é muito gostoso quando você rompe essa barreira e você cria essa liberdade de, primeiro, trabalhar com o que você gosta. Segundo, de aí sim você pensar em ter mais tempo, pensar em ter mais tempo com a família, pensar em conseguir adquirir alguns bens, aquela liberdade financeira que você tanto fala. Então, é difícil romper essa barreira, mas quando você consegue romper, né? Tem o bônus também. Vamos só falar de coisa ruim, que aí parece que o cara fala, pô, vocês estão falando que é ruim e a gente tá aqui se matando todo dia, né? Mas tem um lado bom, cara. Quando, às vezes, eu termino de trabalhar e eu entro no meu carro e eu olho e falo assim, caraca, velho. Valeu a pena. Né? Isso é foda. Pô, isso aqui é muito legal, velho. Eu posso comprar o carro que eu sempre quis, sabe? Essa liberdade, entre aspas, isso é muito prazeroso e acaba compensando todo o estresse que muitas vezes a gente passa, né? Tem uma questão que que todo mundo fala muito, principalmente quando tá prestes à mudança de governo, que é, pô, cara, na época do governo X era bom pra caramba. Não, puta, se entrar o governo Y vai ser um saco, vai ferrar tudo. Ah, governo tal amassou lá os empreendedores, criou tal coisa. Cara, essa troca de governo, se é um governo de esquerda, se é um governo de direita, isso impacta realmente o empreendedor? Ou ele fala assim, cara, você tem que ignorar essa porra, independente de quem entrar lá, e você tem que fazer o seu, mano. Como que é a postura de vocês em relação a isso? Cara, eu sou mais pra segunda, não vou dizer ignorar, mas eu acho que tem oportunidades nos dois. Quando tem um governo de direita, abre algumas oportunidades, quando tem de esquerda, abre outras oportunidades. Você tem que estar atento para saber manusear e flutuar